Patrulha do Consumidor. Vocês lembram do caso da Ellen? Bom, ela esteve aqui denunciando maus tratos dos funcionários do Hopi Hari. É um parque de diversões que fica aqui no interior do estado de São Paulo. A nossa equipe esteve lá com uma câmera escondida e você vai ver agora o que aconteceu com a gente, o que nós descobrimos, olha só. As amigas Ellen, Daisy e Amanda organizaram no mês de setembro um passeio ao parque de diversões mais famoso do estado de São Paulo. Fomos em 12 pessoas, era uma despedida de uma amiga nossa que foi para a Bahia e a gente achou que fosse se divertir muito nesse dia, num dia de domingo. Só que não foi o que a gente esperou. Logo na entrada era uma fila enorme para entrar no parque. Conseguimos entrar ao meio-dia no parque. Aí fomos para a fila do primeiro brinquedo, saímos desse brinquedo às 14 horas. Aí entramos na fila do Electro por volta das 14 horas. Quando foi mais ou menos às 16 horas, dois rapazes que estavam junto com a gente, né, no brinquedo, saíram para comprar água, porque a gente estava com criança na fila, umas 3 crianças na fila junto com a gente. E quando eles retornaram, quando a gente já estava bem próximo de participar do brinquedo, o pessoal que estava atrás acharam que eles tinham cortado fila, só que eles não cortaram fila, eles só retornaram para a fila, acharam ruim e falaram para os funcionários do parque. O grupo acabou sendo acusado de furar a fila e funcionários do parque tomaram partido da reclamação e impediram as jovens de brincar. Na hora que eles abriram o portão que separa a fila do brinquedo, que a gente foi entrar, eles falaram que não, que era pra gente sair do portão do lado. E é lógico que depois de tanto tempo na fila a gente falou que não ia sair do brinquedo, e eles falaram que não, que a gente não ia participar do brinquedo. Aí foi na hora que começou a gerar o tumulto, a gente falou que não ia sair do brinquedo, foram 4 horas esperando na fila, em pé, no sol, e aí o pessoal da fila começou a se revoltar, porque o brinquedo ficou parado. O tumulto foi registrado por celular. Mesmo assim, ele não quis fazer o brinquedo funcionar, dando a entender para todo mundo que estava na fila e os outros pessoas que estavam fora da fila, passando pelo parque, dando a entender que a gente tinha cortado fila, que era o que ele estava falando para todo mundo, que a gente cortou a fila, por isso que a gente não ia brincar no brinquedo, por isso que o brinquedo estava parado. Foi uma humilhação a gente estar sentada lá, né, porque o parque inteiro parou para poder ver a situação que a gente estava passando e muita gente não sabia o que estava acontecendo, então deu a entender que a gente tinha invadido realmente a fila. Então, por isso que virou esse tumulto para o parque inteiro parar, que até um dos segurança falou que o parque inteiro parou para poder ver a gente. Isso foi mais uma humilhação, porque todo mundo começou a xingar a gente, chegou a um ponto deles querer invadir o brinquedo e agredir a gente. Quando a situação ficou séria muito e eles viram que fugiu do controle deles, que era muita gente tentando agredir a gente verbalmente, queriam começar a jogar latinha, tudo, eles pediram para que a gente se retirasse e a gente viu que realmente estava ficando perigoso, resolvemos fazer a reclamação lá na central de atendimento deles e quando chegamos lá a gente foi informado que se a gente quisesse fazer uma reclamação a gente tinha que fazer por e-mail, porque eles não tinham como fazer a reclamação de mais de 15 mil pessoas, só que a gente se recusamos, falamos que ia fazer a reclamação lá mesmo. E aí foi quando ele falou pra gente preencher um relatório, eu preenchi falando tudo o que tinha acontecido e eles ficaram de dar a resposta pra gente. E essa resposta veio por telefone, eles falaram que nada poderia ser feito e que era isso. Depois de relatar o desagradável fato, as jovens vieram pessoalmente no palco do programa da tarde e receberam a atenção de Celso Russomano. Bom, trata-se de uma prestação de serviço, essa prestação de serviço tem que ter qualidade e a reclamação recorrente aqui é de que
a demora para brincar é muito grande, né? Quanto tempo de demora? Por volta de 3 a 6 horas por brinquedo. Nossa. Quer dizer, vocês foram num brinquedo, num primeiro brinquedo, vocês conseguiram brincar em 2 horas, é isso, o primeiro? Isso, ficamos na fila por volta de 2 horas. Aí vocês saíram desse brinquedo para o segundo brinquedo, que seria a montanha-russa. Isso. Aí vocês ficaram quantas horas na montanha-russa para brincar? Não, na verdade a gente desistiu de ficar na fila da montanha-russa, porque o tempo estimado para andar na montanha-russa era de 8 horas. Aí vocês foram para o terceiro brinquedo? Isso, o Electron, que foi onde ocorreu toda essa situação. No nosso caso, a gente ficamos dentro do parque e só conseguimos andar em 2 brinquedos durante o parque todo. 2 brinquedos? Brinquedos. E a gente fomos reclamar com a atendente. A atendente falou que era para mim fazer uma fiscalização no parque, se não tivesse nada funcionando, que era para mim reclamar. Eu falei para ela que eu não era fiscal do parque e que eu não estava ali para estar averiguando nenhum tipo de brinquedo. Quantos brinquedos não funcionavam? Mais ou menos uns 12 brinquedos. 12 brinquedos? 40% do parque, 50% dos brinquedos estavam parados e 40% funcionando. Pedimos o dinheiro de volta, ficou nessa demora durante 30 dias. Não pagaram conforme estabelece a lei? Estabelece a lei, só simplesmente pagaram os ingressos, mas não pagaram corrigido monetariamente e faltou pagar o estacionamento também. E eles falaram para mim procurar os meus direitos, que era para tomar as devidas providências. Agora, pagaram vocês porque vocês disseram que vinham aqui no programa. Exatamente. Entre as reclamações, há de que muitos brinquedos continuam em teste, mesmo com o parque em pleno funcionamento. Eu acho que eles iam testar os brinquedos antes do povo entrar. Claro. E eles não davam informação, ficavam a rodinha de funcionários ali no brinquedo e não falavam. Tanto é que a gente desistiu desse brinquedo, fomos em outro, entramos na fila, era às 13 horas. Fomos andar no brinquedo, era às 16h50. Saímos desse brinquedo, fomos inventar de ir para a montanha-russa às 18h30. Chegamos na fila. Na hora que deu 9h20, aconteceu alguma coisa que parou. Eles disseram que ia ter que esperar manutenção, só que o parque fechado, que manutenção que ia ter 9h20 da noite. Fomos até o... Quer dizer que vocês conseguiram brincar um brinquedo apenas? Em um brinquedo praticamente. Você pensa que vai num parque, no Hopi Hari, vai se divertir, vai passar a sua tarde, vai frequentar os brinquedos todos que você vê, inclusive na publicidade, só que chega lá você consegue brincar num brinquedo apenas. E ainda, detalhe, nós fomos reclamar no SAV, que é o famoso serviço de atendimento ao visitante. Não deram uma folha para a gente preencher, não deram um formulário. Começamos a filmar, dizendo justamente que ia trazer para o Celso Russomano. A moça olhou para nossa cara, deu risada e falou: só um minuto que eu vou chamar a gerência. Saiu voltando depois de 5 minutos, ela voltou. Só que voltou ela junto com os seguranças atrás da gente, pedindo para a gente se retirar do SAV, que já estava fechado o parque. Quer dizer que os seguranças... Quer dizer... Tiraram? Como é que foi? Eles empurraram vocês para fora? Eles foram e falaram: vocês, por favor, dão licença que o parque está fechado. E fecharam a porta de vidro e falaram: pessoal, agora vocês entram no site e resolvem o problema no site. Outra reclamação dos consumidores é a de que o parque, que cobra R$40 de estacionamento, não permite, sob nenhuma hipótese, que o cliente saia do parque e retorne. Em qualquer parque do mundo, inclusive na Disney, se você quiser sair e ir até o estacionamento, eles te carimbam a mão e você volta e tem a entrada free, ou seja, você não paga absolutamente nada para voltar ao parque. Lá é proibido sair. Lá é proibido. Lá, se você saiu, você tem que pagar R$90, que é um novo passaporte para você poder entrar. Sendo que uma água lá dentro custa R$5. Um refrigerante, R$7. Esta outra usuária do parque também tem uma queixa. No total aqui, gente, nós temos 9 brinquedos em manutenção, ou seja, aquilo que foi falado anteriormente, 40% a 50% do parque sem funcionamento. É assim. E aí você reclamou? Fui ao SAV, né? Nós fomos reclamar, eles queríamos o nosso dinheiro de volta ou o passaporte para voltar um outro dia. Eles disseram que só seria possível se nós fôssemos embora naquele momento. Só que nós tínhamos acabado de chegar com crianças, né? No momento em que nós ameaçamos gravar, eles sugeriram entrada VIP em alguns brinquedos. No entanto, eram brinquedos onde a estatura das crianças não comportava. Ou seja, as crianças que estavam com vocês não puderam brincar. Não puderam brincar em quase nada. Entrei em contato com o parque via e-mail, onde em um dos e-mails respondidos eles satirizaram a resposta, dizendo que não trabalham com passaporte e vêm de novo. Depois de ouvir as diversas reclamações, todas da mesma natureza, Celso entrou em contato com o parque de diversões e fez todos os questionamentos já apresentados pelos consumidores. Não tem lotação mínima? Ninguém respeita o Código de Defesa do Consumidor? Como é que funciona, Gabroche?
Bom, o que acontece, o parque é um empreendimento de lazer, ele recebe durante todo o ano um número significativo de visitantes. É óbvio que algumas atrações são mais procuradas pelo público. A montanha-russa, por exemplo, sempre vai ter mais fila do que outros brinquedos. O tempo médio de espera é de 2 horas e meia para essas atrações. É verdade isso? 2 horas e meia? Mentira. Pode falar, gente. Não é verdade. No dia 22 de setembro, o tempo estimado na fila era de 8 horas. Ô, Gabroche, não é verdade isso. Na Disney, a espera é até 20 minutos. Isso é excesso de lotação, isso mostra que existe um excesso de lotação não controlada, então vira um caos. As pessoas estão reclamando que para conseguir comer tem que pedir com 2 horas de antecedência e ficar mais 40 minutos esperando. Agora eu te pergunto, uma criança consegue fazer isso? A questão é toda de você conseguir se programar para realizar toda a sua visita dentro do parque, né? Alguns brinquedos, como eu disse para vocês, vão ter realmente mais espera do que outros. O ideal Deixa eu dar o microfone para o pessoal ali, porque olha, o pessoal quer falar, tá aqui indignado e com toda razão, quem vai brincar num parque quer se divertir, então vocês podem passar o microfone e falar, pode falar com ele, tá na linha para ouvir a gente. Então, exatamente para isso que ele tá na linha. Eu já me programo para poder ir nesse parque, chegar lá dentro eu tenho que me programar de novo para ver que brinquedo que eu vou andar, para ver que horas que eu vou comer, sendo que é um absurdo. Como é que um parque desse tamanho deixa o povo assim? O povo tem que se virar lá dentro. Fora que na hora que abre o parque tem aquele tumulto. Abre o parque a portaria, só que lá dentro é fechado os portões que só vai abrir depois de meia hora. Aí é aquela correria na hora que entra, a gente tem que segurar as crianças, tem que segurar... Gabroche, não sou eu que estou falando, se nós temos consumidores aqui reclamando. Veja, na hora que, depois que as pessoas passam pela revista, passam pela entrada do parque, elas estão já lá dentro, aí tem um novo portão a ser ultrapassado. Os brinquedos se mantêm em manutenção na hora depois que abrir o parque. Pelo que me consta, os brinquedos deveriam estar em manutenção durante a madrugada, de manhã cedo, já que o parque abre às 11 horas da manhã. Então, as pessoas aqui estão reclamando de que vão reclamar no serviço de atendimento ao visitante, que deveria ser serviço de atendimento ao consumidor, não ao visitante, porque eles não são visitantes, estão pagando, e quem paga é consumidor, né? Então deveria ser ao consumidor. Diz que as pessoas vão lá reclamar e que absolutamente nada é feito. Inclusive tem várias pessoas aqui que reclamaram e que o parque não tomou providência nenhuma. E de que inclusive a fila para reclamar é extensa, muita gente, só 3 funcionárias, e quando são atendidas e dizem que vão gravar a conversa com esses funcionários, são colocados para fora pelo segurança. Meu Deus do céu, Gabroche, o que é isso? Tem alguns procedimentos que podem estar sendo narrados e que não correspondem ao treinamento que é efetivamente passado para os funcionários. Bom, mas se não é, quem que fiscaliza isso? Porque não é possível que os consumidores venham a um programa de televisão para dizer o que estão vivendo dentro de um parque que compraram para se divertir. Não é possível. O que eu pediria para você, Celso, se você pudesse compilar todas essas reclamações, efetivamente, do que está sendo pedido pelos consumidores, eu posso encaminhar isso ao parque e a gente traz uma resposta para você. Bom, eu quero mais que isso, Gabroche. Eu não quero só uma resposta. Eu quero o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Diante das reclamações feitas ao vivo no programa da tarde, o assessor pediu um prazo para dar respostas a todas elas. Ok, Celso. Então, nas 48 horas que você está pedindo, a gente providencia para você a resposta a todos os casos. Tá. E vão ser todos analisados e respondidos prontamente. Tá bom. Obrigado, Gabroche. Obrigado pela sua atenção. Bom, Celso. Até logo. Imagina, obrigado. Nesta quarta-feira, uma equipe do programa da tarde foi até o parque e constatou de perto muitas das reclamações. Tá muito cheio aí hoje, mano? Em torno de 8 a 11 mil pessoas. Mas tá tudo funcionando ou não? Tem alguns brinquedos em manutenção. Essas placas tem parque, algumas delas saem informando qual o brinquedo está em manutenção. Beleza. Tá fechado ainda, meu? Vai abrir não? Tem 1 hora, mais ou menos. Meio-dia e meia, 1 hora. 1 hora?
Mas não era 11h30? E esse Crazy Wagon aqui também, né? Também não. É por causa da chuva também? Na realidade é manutenção, faz tempo que está parado. Porque isso aí quando fizeram aquela perícia lá, tem vários brinquedos que foi periciado aqui, né? E tem alguns brinquedos que estão aguardando ordem do Ministério Público para liberar. Vim num dia ruim, então? Não, isso aí está sendo normal, isso aí. Todo dia? Todo dia. Quanto tempo você ficou aqui na fila da roda gigante? É, 1 hora. Por aí. 1 hora? Vocês foram na montanha-russa? Ai, demorou, acho que foi umas 3 por aí. 3, 4. Horas? É. E além de tudo isso, tem as seguranças, o pessoal que trabalha aqui, tudo mais educado. É verdade, é verdade. Tudo mais educado. Eu brinquei só em um até agora. Eu não brinquei em nenhum e ela não brincou em nenhum. Em um brinquedo só? Em 7 horas? 7 horas, por causa da fila, é enorme. A fila é muito grande. Enquanto novas queixas vêm à tona, termina o prazo de 2 dias para o parque responder às reclamações feitas no programa da tarde. Será que hoje será dada uma resposta à altura dos consumidores do maior parque de diversões do estado de São Paulo? Ou seja, se alguém tinha alguma dúvida de que as denúncias eram verdadeiras, agora não tem mais. E a gente pôde ver ali realmente que 9 dos brinquedos estavam em manutenção. 1h30, 2 horas, 4, 5, até 7 horas de espera na fila debaixo de chuva. Isso numa quarta-feira. Isso numa quarta-feira. Não é num sábado e nem num domingo. Imagina se fosse, né? Pois é, num feriado, como a gente teve agora. Imagina um feriado, hein, Dia Ana? das Crianças. Agora, Aninha, você reparou ali que a placa mostra, a gente estava contando aqui no intervalo, 9 ao todo, 9 brinquedos que estavam sem funcionar nesta quarta-feira. Eles avisam isso? Eu queria fazer uma pergunta para as meninas que estão aqui. Eles avisam antes de vocês entrarem no parque que tem 9 brinquedos em manutenção ou não? É uma surpresa? É uma surpresa. É, na verdade, que eles têm essa placa na frente do parque, Mas essa placa, sim, mas né? na hora que você compra o bilhete, eles falam pra você isso? Não. Porque quem não viu a placa, de repente você passa e não vê, né? Não, e na verdade a placa também não fica bem em frente, ela fica na lateral. Então, se você passar pro outro lado, você nem repara. Porque até pela quantidade de pessoas que ficam na fila. Sim. Ou seja, quem está do lado oposto da placa nas filas não vai encontrar, não vai ver absolutamente nada. Eu questionei isso no dia que eu estava lá e eles informaram que tinha a relação de brinquedos que não funcionava no site. Só que o site é desatualizado. Não informa lá pra gente. Então, quando você chega, é a surpresa. Isso já causa uma pena, Celso? Deixa eu só colocar uma coisa. Na verdade, verificamos que o site está atrasado nas informações e que os brinquedos que não estão funcionando, às vezes são colocados no dia seguinte, depois que as pessoas já foram ao parque. Você perguntou se tem alguma pena para isso, né? Para o parque, porque sim, para quem não, eles vão falar que tem lá o cartaz falando tudo a placa, mas as pessoas quando vão vender o ticket, né, o ingresso, elas não avisam. Isso é um erro, não é? Pois é, na verdade a informação tem que ser suficientemente adequada e tem que estar de modo claro e ostensivo para que o consumidor tenha consciência disso, né? E quando o parque não tem uma quantidade grande de brinquedos funcionando, o consumidor tem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 20, desconto de parte do que pagou. Esse é o direito do consumidor, né? A informação suficientemente adequada está no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 20 diz que se a prestação de serviço não for na íntegra, o consumidor tem direito da devolução de parte do que pagou. Isso diz o Código de Defesa do Consumidor. E pode sim ser praticada multa, ser imposta a multa ao parque por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, Celso, as meninas estão de volta. A pergunta agora vai para você. Temos alguma solução? Pois é, nós temos um contato com o parque, que está na linha já para conversar com a gente, que é o Marcos Zambelli, que é gerente geral de atendimento ao visitante. Alô? 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 Oi, boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bom, Marcos. Nós estamos aqui de novo, você deve estar acompanhando aí pela televisão, não tá? Sim, tá. Vamos lá. Marcos, então, a gente viu aí numa quarta-feira, antes de a gente falar dos nossos consumidores que aqui estão, nós vimos aí numa quarta-feira filas enormes, né? As pessoas reclamando do tamanho das filas. Marcos,
não existe uma lotação específica para que as pessoas sejam bem atendidas? Será que os funcionários, não está faltando uma requalificação desses funcionários? Eles passam por treinamento constante para evitar serem maltratados? Ou será que as pessoas, por causa da quantidade tão grande, os funcionários já não têm mais paciência com os consumidores? Vamos lá, Celso. O fila, naturalmente, faz parte do negócio. Todo parque tem fila. Tem, é verdade. Isso não é exclusivamente de parques brasileiros. É verdade. Só que nos parques, na Disney, por exemplo, a fila no máximo é de 20 minutos. E aí tem 3, 4 horas de fila. Até mais. Essa informação não é verdadeira. Não é verdadeira, não? Não, de 20 minutos. 20, 25 minutos. Eu tive várias vezes lá com os meus filhos. Eu também. Nós estamos dentro dos padrões praticados pelos parques, né? O tempo médio das nossas atrações. O que acontece... Qual que é o tempo médio, então? Qual que é o tempo médio de filas, Marcos? Vamos lá. Até na hora que na outra ligação feita aí na terça-feira, falou com o Gavroche, não? E ele disse a você exatamente isso. Nós temos aqui no parque atrações que são mais procuradas pelos nossos visitantes, né? Obviamente que essas atrações, o tempo de espera dessas atrações vai ser mais elevado, né? Evidentemente. Mas quanto seria o decente? Quanto seria o certo? Porque vocês não estão falando de crianças também, né? Tá, idosos, pessoas com deficiência. Se nós pegarmos as atrações que têm o maior interesse do público, né, aquelas que são as mais procuradas, a gente vai ter, em média, 2 horas e meia, talvez um pouco mais, de fila nessas atrações. Se quer falar com ele, pode falar. Os nossos consumidores aqui gostariam de falar e a Ana Hickman gostaria de falar também. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Oi, boa tarde. É a Ana Hickman que está falando. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente ouviu aqui os consumidores, as pessoas que nos procuraram, exatamente fazendo os relatos do tempo da demora de 4, 5 até, as meninas aqui podem repetir isso de novo, 8 horas de espera por brinquedo, independente do fato de terem alguns brinquedos que são mais procurados, a gente está vendo aqui uma placa onde mostra são 9 brinquedos do Hopi Hari em manutenção. Não seria esse também um dos motivos, o tamanho da demora, porque a quantidade de brinquedos hoje disponível para as pessoas é menor? É verdade. Vamos lá. Primeira consideração a fazer é que não existe no Hopi Hari, nunca existiu uma fila de 8 horas. Isso não é verdade. Isso é verdade porque eu estava lá. Eu não ia falar uma coisa, não ia trazer em rede nacional algo que não fosse verdadeiro. Eu estava no dia 22 e a fila estimada para enfrentar era de 8 horas. Qual brinquedo? Da montanha-russa. Da montanha-russa. E foi o brinquedo que você não conseguiu brincar? Foi o brinquedo que nós desistimos de ir, porque 8 horas, é impossível de você ficar 8 horas com criança na fila. Exatamente. Marcos, veja bem, na presteza ao atendimento ao consumidor, tá? Amparado em que vocês mandaram uma nota para a gente aqui, dizendo que vocês têm o ISO 9001/2008. Nestas condições, né, chamando atenção para o ISO 9001, eu queria fazer a seguinte pergunta. Ora, se a pessoa chegar lá e for mais de 2 horas e meia de espera numa fila, o que é que o parque dá para essa pessoa para... Título compensatório, exatamente, para compensar esse problema. Porque você está me falando em rede nacional que a média é 2 horas e meia. Então vamos lá, vamos ser um pouquinho mais... vamos dar mais condição ao parque. Vamos chamar uma fila de 3 horas. Vamos ser objetivos. Mas vamos dizer que a fila não seja de 2 horas e meia, seja no máximo 3 horas. Passado de 3 horas, como é que o parque recompensa o consumidor que ficar parado numa fila? Porque nós temos casos aqui no palco de pessoas que ficaram esperando, e quando chegou à noite já, o parque já tinha fechado, os funcionários do parque foram lá e disseram assim, é o seguinte, agora o brinquedo entrou em manutenção. Que horas era quando o brinquedo entrou em manutenção? Me presta aqui. Que horas era? Eram 9h20 da noite, Ricardo, é isso?
Nós ficamos na fila desde as 18h30. Na hora que deu 9h20 da noite, o parque... Qual que era o brinquedo? A montanha-russa. Montanha-russa. Os funcionários falaram que ia entrar em manutenção porque tinha dado algum problema. Bom, e aí? Aí virou aquele tumulto, todo mundo começou a desistir. O segurança não abria as cancelas, que as cancelas lá são fechadas com corrente. Não abria, todo mundo teve que começar a pular, crianças pulando, senhoras pulando. Pulando cancela. as cancelas. Agora, você tem uma pessoa que você conhece, não precisa dizer o nome, que trabalhou lá. O que ela disse para você? Ela disse que na hora que o parque fecha, tem determinados horários que saem os ônibus de funcionários. E na hora que os funcionários ficam lá até mais tarde... Os ônibus que levam os funcionários para casa. Levam os funcionários embora para casa. Eles vão embora. Vão embora. Só que tem vários horários. E nisso os funcionários começam a inventar alguma coisa para poder parar o brinquedo. Marcos, você tem conhecimento disso, Marcos? De forma alguma isso acontece aqui. Até para poder elucidar, Celso... Bom, então o que aconteceu com ele foi uma exceção, mas aconteceu. O fato de ele dizer que nós temos, os nossos funcionários dão desculpas para essa atração, isso não acontece. Isso não acontece aqui. E tem então fiscalização, então existe uma fiscalização. Com ele, uma parada técnica, sim, é possível ter paradas técnicas nas nossas atrações durante a nossa operação. Isso é uma norma de segurança que o parque aplica, não é só o parque. Parques, como eu já reforçando a ideia, no mundo todo fazem isso. E eu concordo que vocês têm que fazer, mas o que ele está dizendo é outra coisa. Eles ficaram quantas horas na fila? Entramos na fila, era 18h30. 18h30. Depois que o parque fechou, entendeu? Que de acordo com quem já trabalhou no parque, a gente pode colher esses depoimentos e trazer aqui para te mostrar, as pessoas precisam ir embora, os ônibus estão saindo, então os funcionários arrumam desculpas para colocar em manutenção o brinquedo. Isso é possível? Eu tenho plena convicção de que não. Isso não acontece. Então o caso ali foi realmente uma manutenção. Essas decisões, Celso, não são tomadas pelos colaboradores que operam a atração, né? Nós temos esse controle. Então, assim, se houve uma parada técnica, com certeza alguma condição não é ideal para que a atração continue operando, né? Isso às vezes não depende não só do brinquedo, condição climática, por exemplo, pode levar a uma parada técnica, uma chuva, um vento, enfim, paradas técnicas não são, elas são procedimentos de segurança. Marcos, ele quer falar, o Ricardo quer falar. Não, mas nesse dia estava um sol, um calor tremendo. O clima, condições do clima não era, porque a gente ficou tudo queimado de ficar debaixo de sol. As proteções de lá são só na hora da proteção do brinquedo, para você ficar na cobertura. É só na hora que está chegando perto do brinquedo. Tem alguns brinquedos que nem tem. A gente fica lá debaixo do sol quente. Então, condições de climas não era. Ok, Ricardo. Eu não estou dizendo que nesse caso em que você vivenciou tenha sido uma parada técnica por conta de uma condição climática. Eu estou dizendo que também pode acontecer e que não só depende do equipamento em si. São 46 atrações que nós temos no parque. Mas muitas delas não são brinquedos. Muitas delas são teatro, outros tipos de diversão. Não é brinquedo, né? É que assim, o nosso parque ele não é composto unicamente de brinquedos, né? As atrações, como você mesmo disse, são diversas. Elas atendem a todos, de todas as idades e de todas as tribos. Então nós temos, sim, espetáculos teatrais, musicais. Nós temos outras atrações que não são brinquedos, que são compostos aqui. Todo esse montante nos leva hoje a ter 46 atrações em funcionamento. Bom. As opções que nós temos não são somente as atrações mais procuradas, né? O tempo de espera dessas atrações é muito menor do que esse dito. Marcos, de uma forma ou de outra, se você tem 9 brinquedos parados e você está me dizendo que os brinquedos não são todos... Quantos brinquedos tem ao todo lá? Quantos brinquedos? São 46 atrações. Quantos brinquedos? 30 brinquedos? 35 brinquedos? Eu não tenho esse Bom, número vamos considerar que são 35 brinquedos. Se nós estamos falando de 9 brinquedos parados, nós estamos falando de quase 30% dos brinquedos parados.
Isso caracteriza, né, o direito do consumidor de entrar no parque por um preço menor ou ter uma parte da devolução da quantia paga de acordo com os brinquedos que ele tem para usar. Quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser repensada pelo parque. A quantidade de brinquedos em manutenção e paradas constantemente, porque as reclamações são recorrentes. Olha, nós já estamos com mais de 200 reclamações do parque aqui na Rede Record Televisão e todas nós estamos encaminhando para vocês, não só as 9 que aqui chegaram e que vieram no programa, e outras que vierem aqui nós vamos encaminhar para vocês, vamos acompanhar uma por uma para saber de que forma o parque vai tratar essas pessoas. Então, será um prazer atender cada uma dessas reclamações que vocês nos encaminharem, como fizemos até então com essas 9 primeiras que vocês nos enviaram, e já estamos dando tratamento nas outras que chegaram após esse primeiro envio. Bom, eu só queria te fazer uma pergunta. Lá existe uma fonte que as pessoas usam para tirar fotografia. De acordo com os nossos reclamantes aqui, essa fonte está sendo usada por falta de opção para banho, quer dizer, todo mundo entra dentro da fonte e toma banho. Nossa. É para tomar banho mesmo essa fonte? Não, ou é para tirar fotografia? Essa é uma fonte, um conceito super moderno, uma fonte interativa. As pessoas, não existe, a água sai do chão diretamente, as pessoas podem interagir com a água. Então é para interagir mesmo. Tem uma programação de jatos que faz um desenho com a água, enfim, não tem nada de substituição, isso não existe. Porque elas estavam me questionando aqui e você já fez a resposta. Agora, já deu a resposta. Bom, é o seguinte, vamos ser prático agora, Marcos. Como é que a gente vai resolver o problema dessas 9 pessoas que estão aqui? Me parece que vocês já entraram em contato com cada uma delas por telefone, é isso? Sim. Nós tratamos os 9 casos de forma única, né? Personalizamos aí o atendimento, ouvimos todos, independente de qualquer coisa. A gente busca sempre o encantamento dos nossos visitantes, né? O parque só tem sentido se as pessoas vêm aqui e se divertem, não? Então a gente buscou, nesse atendimento, preservar isto. Falamos com cada um deles, então convidamos novamente para que viessem todos ao parque novamente, gratuitamente. Ainda assim, os valores pagos por eles de passaportes estão sendo aí devolvidos, né? Okay. Exatamente para garantir aí a diversão, né? A gente não quer que fique nenhum desgaste, né? Então, de forma espontânea, nós preferimos, então, devolver o dinheiro para essas pessoas. Ok, Marcos, parabéns pela atitude, eu acho que não poderia ser outra se o PAC tem uma postura séria. Agora, vamos acompanhar os outros casos para ver de que forma que o Hopi Hari vai atender essas outras pessoas, mas ainda fica aí a reclamação da demora para que as pessoas possam comer dentro do parque. Você bem colocou, existe inclusive uma placa lá proibindo a saída das pessoas do parque para ir até o estacionamento, coisa que nos outros parques, já que você citou os padrões mundiais, e nos outros parques você tem o direito de sair. Isso acontecia no Hopi Hari no começo, a pessoa podia ir até o estacionamento e voltar, né? Não tinha problema nenhum. Hoje as pessoas estão impedidas, as pessoas têm que comer lá dentro. Isso caracteriza, em tese, aí a gente podia discutir isso, eu vou dar uma estudada no assunto, uma venda casada. Olha, você só pode comer dentro do parque, você não pode entrar com absolutamente nenhuma comida no parque, muito menos com um copo de água, que nos parques americanos você pode entrar com água, não tem problema nenhum. Claro que você não vai levar uma cesta cheia de águas, mas uma água você pode levar. No Hopi Hari não pode levar absolutamente nada. Eles reclamam de que a água está quente nos finais de semana, as crianças têm que tomar água quente ou refrigerante. O atendimento demora 2 horas para fazer o pedido e mais 40 para chegar a comida. Foi isso que vocês falaram, não é isso? Quer dizer, essas coisas precisam ser consertadas, Marcos. E já que vocês disseram aqui como é que se diz? No texto do Hopi Hari aqui para a gente, de que vocês estão sempre aprimorando constantemente o seu serviço, está na hora de aproveitar o ensejo da Patrulha do Consumidor, do Programa da Tarde, para fazer isso, viu? Tá, Celso, só para retificar aqui e assim, esclarecer, eu queria te dizer o seguinte: quanto ao estacionamento, existe sim um controle de acesso, né, que ele já é comunicado previamente ao visitante. Mas
nós tratamos casos de caso a caso, né? Necessidades particulares, enfim, o próprio SAV faz sim, dá uma solução para o caso no dia. Não existe uma proibição de entrada de alimentos no parque. Não existe? Não existe proibição de alimentos. As pessoas precisam entrar aqui com seus alimentos lacrados e industrializados, né? Até mesmo pela segurança das pessoas. Se você, como visitante, vier aqui e tem um lanche numa mochila mal condicionada durante o dia, isso pode trazer um problema ao consumir esse lanche no final desse dia, né? A gente trata muito bem essa questão de segurança alimentar aqui, tá? Eu concordo. Agora, se for uma fruta que não teria esse problema, algum produto embalado que tem data de validade, isso também é proibido entrar, não é isso? Não é proibido, não. Sim, é proibido. Isso não é proibido. Eles pedem de a gente deixar entrar com o alimento, eles não deixam essa informação consta, inclusive, no nosso site, Celso. Bom, então nós vamos acompanhar, vou ver as pessoas se elas podem realmente entrar com frutas e outros tipos de produtos. Vamos acompanhar isso, tá bom? Tá bom? Vamos acompanhar. De uma forma ou de outra, eu quero saber, bom, então vocês se comprometeram em devolver para eles o passaporte e estão colocando à disposição de todos um novo passaporte. Nós vamos acompanhar isso. E, de uma forma ou de outra, em relação aos 9 casos que nós temos aqui, eu quero parabenizar a atitude de vocês e vão acompanhar os outros e que o Hopi Hari, que é, sem dúvida nenhuma, um ponto turístico do estado de São Paulo, continue sendo e que vocês consigam melhorar o atendimento aos consumidores aí, tá bom, Marcos? Ok, eu agradeço. Só uma última informação. Quanto ao site, nossas informações sim estão atualizadas lá, Celso. Todos os dias nós fazemos essa atualização, sim, colocamos lá os nossos equipamentos que estão, a programação dos equipamentos, aqueles que estão fora de operação, sim, antes da nossa abertura, tá? Esse é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, muito zelo, né, e respeito ao nosso cliente. Tá bom. Nós vamos aguardar que o parque melhore e que vocês mantenham o ISO 9001, porque vocês sabem que vocês podem perder o ISO 9001. Nós não queremos ser aqui os denunciantes disso, mas nós vamos acompanhar o andamento do parque nos próximos dias e, se por acaso não melhorar, nós vamos comunicar a ISO 9001, tá bom? Eu agradeço e digo que estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Tá, muito obrigado, Marcos. Abraço. Obrigada, Marcos. Obrigada, meninas. Bom, também a gente espera que os outros casos também sejam resolvidos. E aqui na Patrulha do Consumidor, a gente sempre traz casos bem diferentes. A reclamação pode ser por uma meia de apenas R$60 ou por um bem material muito caro. E é isso que nós vamos ver agora, porque o Clécio, ele comprou uma Mercedes numa loja de automóveis, mas ele descobriu vários problemas no veículo. A loja não emitiu nota fiscal e o carro já tinha financiamento em nome de outra pessoa. Nossa. É possível isso, gente? Vamos ver esse caso. Há 2 anos, o microempresário Clésio Rosa comprou o veículo dos sonhos dele, um Mercedes-Benz ano 2006. Foi um investimento alto, em qualidade e conforto. Mas o que deveria ser a realização de um sonho se tornou um verdadeiro pesadelo. Eu dei de entrada um veículo Jetta no valor de R$60 mil. Dei mais um valor em 3 cheques de R$3.500 cada um. E o saldo do veículo deveria ser financiado. Após a retirada do veículo da loja, o mesmo começou a apresentar vários problemas mecânicos, como sistema de airbag, sistema de ABS, problemas na transmissão do veículo e, por fim, vim descobrir que o veículo estava num leasing no nome de um terceiro cidadão. Eu fiquei sem veículo durante um bom tempo para mim trabalhar. Eu dependo desse veículo para me visitar as obras, porque eu tenho uma empreiteira, uma firma pequena de reforma de apartamento e imóveis. A minha esposa é fisioterapeuta, não conseguiu atender os clientes delas. A primeira providência de Clésio foi entrar em contato com a loja para desfazer o negócio. Fui à loja fazer a devolução do veículo, o mesmo retirou ele, o veículo hoje se encontra na loja. Ele alegava que ele ia reparar os meus danos, ia reparar, ia fazer a devolução
do valor dado juntamente com esse Jetta. Até hoje não vi o carro, não vi o dinheiro. Ele levou meu nome ao Serasa, sujou meu nome, protestando o cheque. Me socorri na Delegacia de Proteção ao Consumidor, fazendo abertura de inquérito policial. Me socorri também na Justiça Civil para reparação de bens e pedindo uma indenização moral. E ele fala ainda que eu difamo ele, ou seja, ainda sou passado como vilão na história. Apesar do dono da loja ter concordado em devolver os valores pagos e pegar o carro de volta, ele não devolveu nada e ainda ficou com a posse do Mercedes. Ele não me entregou nota fiscal, não me entregou o termo de garantia. Eu nunca assinei um recibo, eu nunca vi um canhoto de nota fiscal. A única coisa que eu tenho que prova que foi feito o negócio é o recibo de compra e venda, e eu tenho a transferência do Jetta, do meu nome, para o nome dele. E cópia autenticada, inclusive, desse documento. Celso, fazendo as contas de tudo que essa pessoa e essa loja eles me devem, o Jetta por 60 mil reais, notas de conserto, pintura que foi feita que o carro veio danificado, seguro que eu gastei, os cheques devolvidos, o que eu já gastei com advogado, esse cidadão hoje me deve, corrigido, 125 mil reais. O carro já não está mais exposto na loja, mas o Clésio sabe exatamente onde o dono da agência tem guardado o Mercedes nos últimos meses e levou nossa equipe até o local. Tirou a placa de identificação dianteira do veículo. A garagem onde está o carro é do banco ao lado da loja. À distância, nossa equipe tentou acompanhar a movimentação na frente da agência de veículos importados. Mas logo, os seguranças perceberam a presença do Clésio e da equipe. Repare que o segurança de guarda-chuvas atravessa a rua. Em seguida, ele passa ao lado da produtora. Este homem de camisa cinza é o dono da loja. Falando ao telefone, ele aponta na direção do carro onde está a nossa equipe. Como você pode ver, a minha garagem está vazia há um ano. Eu tentei contato com o proprietário da agência via e-mail, via telefone. Fui na agência, fui recebido por seguranças truculentos. Eu não tenho onde mais me socorrer a não ser você. Me ajuda, Celso. Este é mais um caso para Celso Russomano e a Patrulha do Consumidor. Esse caso da Patrulha do Consumidor envolve compra e venda de carro. Nós já tivemos inúmeros casos aqui de diversos valores de automóvel. Hoje nós estamos aqui com o caso de uma Mercedes, uma perua Mercedes, um belíssimo carro, muito caro. Celso Russomano, que história é essa, hein? Pois é, na verdade, o Clésio comprou esse carro que vocês estão vendo aí no vídeo, deu um Jetta, que é um carro de alto padrão também, como parte de pagamento e financiou o resto. Ocorre que o carro teve alguns problemas e esses sucessivos problemas fez com que o Clésio entrasse em contato com a Fortuna Import para que eles resolvessem o problema. Foram até a casa do Clésio, buscaram o veículo. Retiraram o carro de casa. Retiraram o carro para conserto. E aí depois o carro nunca mais voltou. O Clésio diversas vezes tentou conversar com o Fortunato, que é o dono da agência, para resolver o problema, mas não teve êxito. O carro está em poder da agência de automóveis, como vocês podem ver, inclusive sem as placas do veículo. As placas foram retiradas, está no estacionamento ao lado da agência de automóveis e o Clésio não tem mais a posse do veículo. Então, de uma forma ou de outra, ele já pagou lá 60 mil reais, que foi o outro veículo que ele deu, mais 2 cheques de quanto? 4.550. 4.550 reais, mais os consertos que ele fez no veículo. Seguro. Né? Mas descobriu, no meio desse caminho, que o câmbio do veículo não era do carro. E de que o sistema de airbag não funcionava. Ou seja, o câmbio era de um veículo mais novo e
foi trocado, evidentemente, e que o sistema de airbag do veículo não funcionava. Que perigo. Diante desses defeitos, que são defeitos graves, porque se ele sofrer um acidente, ele pode ter a sua vida ceifada, pode falecer por causa do acidente, ele permitiu que o carro fosse levado para a oficina. E de lá para cá o carro nunca mais voltou. Há quanto tempo, Clécio? Vai fazer 13 meses. Vai fazer 13 meses que você não usa o seu veículo. Que eu não uso. 1 ano e 1 mês. Mas o mais surpreendente é que nenhum dos dois carros, Ana, ele acabou ficando sem nenhum. Nem o carro que você deu de entrada, você ficou a pé. Comprando um carro de 120 mil reais. E eu ainda fiquei com o nome sujo, porque ele acabou levando um dos meus cheques a cartório. Gente, Além que absurdo. Você trabalhou 6 anos para comprar esse carro, com dinheiro suado, e aí você compra e acontece tudo isso. Exatamente. Agora, Celso, isso é indício de que o carro pode ter sido... Eu não entendo muito de carro não, sabe, gente? Mas assim, como leigo, isso não é indício que o carro pode ter sido batido, não? Então, o câmbio não é original, o airbag não abre. Pode ter acontecido. A gente não pode fazer uma afirmação sem antes fazer uma perícia no veículo. Mas o que é importante nesse momento é a gente entrar em contato com a agência de automóveis para tentar uma solução para o problema. Vamos ver se a gente resolve o problema, porque o Clécio quer ter o carro de volta. Se não for esse, outro carro, para resolver a sua vida. O que caracteriza, enquanto a gente vai tentando a ligação para essa agência de automóveis, por exemplo, no caso, ele entregou um carro como forma de pagamento. Ele teve problema com esse carro que ele adquiriu. Está lá há 1 ano e 1 mês. O que caracteriza isso, Bom, Celso? se o veículo não foi consertado no prazo de 30 dias em poder da agência, o direito dele como consumidor é ter a devolução da quantia paga monetariamente atualizada, sem eventuais prejuízos, perdas e danos. Esse seria o direito. E a agência, né, agindo corretamente, deve devolver o dinheiro que ele pagou corrigido monetariamente, né? Mais os outros gastos, porque ele fez seguro no carro, ele contratou um sistema, nada barato, um sistema de rastreamento para o veículo. Agora, né? eu queria saber quanto que você, Clécio, você descobriu que esse carro tinha sido financiado no nome de uma outra pessoa? Depois de uns 15 dias que eu tirei ele da loja. E como que Na você verdade, descobriu isso? não é nem que... O carro já estava financiado, tinha um leasing em nome de outra pessoa, não foi dado baixa no leasing. Portanto, enquanto o leasing não for baixado, ele não pode transferir o carro para o nome dele. Entendi. Né? Vamos ligar lá na agência para a gente ver se a gente resolve esse problema? Afinal de contas, trata-se de um carro que usado custa 120 mil reais. Alô? Quem fala? Alô? Alô? Você viu? Alguém atendeu aqui e falou com a gente. Alô? Alô? Tem alguém na linha tentando... Espero que a gente está falando com a gente. Até ainda agora estava dando ocupado. Vamos tentar de novo? É da Fortuna Import, é isso? É Fortuna Import, é uma agência de automóveis que fica na zona leste da cidade de São Paulo, aqui na Moca. Na Moca. Isso, na Moca. Vamos ver se a gente consegue uma ligação para eles. E como que você conheceu essa agência de automóveis? Ela já está naquele local já há alguns anos já. Alguns anos, mas ninguém te indicou nada. Você chegou lá e resolveu comprar. Boa tarde. Quem está falando? Bianca. Bianca, tudo bem, Bianca? Tudo bem, você? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo aqui pela Rede Record de Televisão para todo o Brasil, mais de 50 países. Estou eu, o Fábio, tá, a Tiziane Pinheiro e a Ana Hickman. Nós estamos recebendo o Clécio Rosa aqui, que reclama de que o veículo dele foi para conserto na agência faz 13 meses, nunca mais voltou para ele. Com quem que eu posso falar para resolver o problema? É com o Fortunato? Olha, a pessoa responsável não está no momento. Ele não está? O Fortunato não está aí? Não, não. Bom, e quando ele não está, quem que atende no lugar dele? Deve ter algum gerente, né? Olha, não tem ninguém para te atender. Oi? Mas peraí, deixa eu entender, Bianca. Uma loja desse tamanho, com tantos carros, uma loja grande, não tem ninguém para responder quando ele não está aí? Infelizmente não tem, porque hoje, infelizmente, aconteceu um problema com um funcionário nosso e ele teve que sair por causa da filha dele e a pessoa responsável não está. E se alguém quiser comprar um carro agora, Bianca? A gente tem vendedores que não respondem pela loja. Só os vendedores, responsáveis, ninguém na loja, é isso? Isso. Um responsável não está. Ok, Bianca, vamos fazer o seguinte, a gente está tentando resolver o problema. Você não pode entrar em contato com ele para dizer que nós vamos voltar amanhã com esse caso aqui na Rede Record Televisão, na tentativa de solucionar o problema? Tudo bem. Você passa o recado para ele, nós vamos voltar a ligar amanhã no mesmo horário para vocês, para ver se a gente resolve o problema do Clécio, que está reclamando de que o carro está aí já há mais de 1 ano e esperando
para voltar para ele. Ele quer o carro de volta, ele quer o carro arrumado, é direito dele, ou então a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Tá bom, Bianca? Tá bom, então, pode deixar. Fala com ele que eu quero conversar com ele, tá? Tá legal. Muito obrigado, Bianca. Imagina, por nada, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Você volta amanhã. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Volta amanhã que nós vamos resolver esse problema, ok? Ok. Tá bom? Obrigado. Agora, será que se eu fosse lá hoje, no aperto, hein, querendo vender o meu carro pela metade do preço, rapidinho alguém não fazia contato com a gerência não, hein? Para autorizar a negociação, que aí ia ser bom para a loja, né? Agora, olha, vamos falar de um caso do seu Afonso. O seu Afonso, você lembra, ele esteve aqui reclamando do sistema de saúde que não está dando suporte para que ele faça uma nova e uma cirurgia muito importante, inclusive, que ele precisa para corrigir o desgaste de uma prótese que ele tem na perna. A representante da Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu que ia dar uma resposta ainda hoje, que vai, né, dar uma resposta ainda hoje. Agora, a pergunta que fica é, será mesmo que eles vão cumprir esse prazo combinado, hein? Para você entender melhor a história, vamos acompanhar como foi que tudo aconteceu, veja só. Seu Afonso é um aposentado por invalidez, que nos últimos anos tem sofrido muito. A história dele foi contada no programa da tarde pela repórter Ana Paula Neves. Seu Afonso está aposentado, não é mais capaz de executar serviços de pedreiro, o único ofício que aprendeu nessa vida. Praticamente eu diria uma pessoa destruída, que é feio, mas eu diria. Ele sofreu um acidente de carro e teve de operar às pressas. Fez artroplastia do quadril, uma cirurgia para a colocação de uma prótese de titânio na cabeça do fêmur. Ele foi operado há 21 anos e desde então levava uma vida normal. Mas de uns tempos para cá, as dores no quadril passaram a ser constantes. Ele foi ao posto de saúde na cidade de São Paulo. No raio-x, a resposta do que estava acontecendo: artrose em grau severo associada à luxação da prótese metálica, ou seja, a prótese está fora do lugar. O osso ao qual ela está fixada se desgastou. A solução? Uma nova cirurgia. A prótese está lá, está solta. Tá vendo? Ó. Nossa! Ó. Vendo? Para controlar a dor, o seu Afonso toma um remédio fortíssimo. O médico já me falaram que eu não posso tomar isso aqui constante, porque ele tem um efeito muito forte, né? Aí eu perguntei dele, qual é o efeito? O que pode acontecer? Ele simplesmente olhou para mim e falou, você pode perder o rim, que ele ataca os rins, enfim. Hã? Então o senhor se arrisca para não ter dor. Exatamente. Arrisco para não ter dor. Arriscando, tem um problema no rim ou no fígado, mas não tem como coisa. Ele depende da bengala para se manter em pé. Não tem mais força na perna esquerda, mal consegue se equilibrar. E tem piorado, dia após dia. A bengala já não está mais quase que surtindo efeito para mim. Eu sei que devido a não ter o atendimento médico, o amanhã meu eu vou ter que usar as muletas que é para apoiar o corpo. Quem precisa de uma cirurgia de quadril com colocação de prótese na capital paulista deve cumprir uma série de etapas. Ir a uma assistência médica ambulatorial, AMA, passar com um clínico geral que vai pedir exames de imagem. Em seguida, com os exames em mãos, o paciente volta à AMA e agenda uma consulta com o ortopedista. Há 2 anos, seu Afonso cumpre todas as etapas para chegar até o cirurgião e agendar a operação. E está esgotado. Na verdade, a família inteira está. A gente tem que estar acompanhando, tem que ficar mais de 1 hora na fila, que tem uma consulta que fui agendar para ele. Mais de 1 hora na fila, quando eu enfrentei aquela fila, chega na hora, não tinha vaga. De uma hora para outra, pode ser que ele nem consiga mais andar. Desde que as dores no quadril pioraram, há mais ou menos 1 ano, o seu Afonso evita sair de casa. Mas é necessário. Pelo menos 2 vezes por semana, ele vai até um posto de saúde que fica aqui pertinho da casa dele, né, seu Afonso? Exato. E segue essa rotina, ó. Desce mais de 30 degraus, apoiado na bengala e contando com a sorte. Como é que tá aí? Tá com dor, né? Toda vez que eu saio assim, eu saio porque não tem outro jeito. As dores no quadril aumentam sempre, dia a dia, né?
Mas não tem outro jeito, não tem como que alguém para mim no posto, né? Por todo lugar que caminha, eu tenho que ir. Pro médico eu tenho que ir, né? Para sair de casa e ir até o posto de saúde, ele anda muito. E essa caminhada causa sofrimento, claro. Fazer o quê? Como está aposentado por invalidez, com a renda de um salário mínimo, seu Afonso se sujeita à dor, à humilhação de implorar por ajuda na rede municipal de saúde. A cirurgia de quadril com colocação de prótese custa em torno de R$30 mil numa clínica particular. Meu grande desejo, né, é passar por a cirurgia, ter o reparo da prótese e voltar a ter a mesma função que eu tinha. Só desse posto médico, o seu Afonso tem 2 encaminhamentos para marcação de consulta com o cirurgião de quadril. O pedido mais recente tem 5 meses. Hoje, ele voltou ao AMA do Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, para saber, enfim, qual será a data da cirurgia. Será que ele conseguiu uma resposta? Ele e a esposa saem do posto de saúde. Não tem uma definição. Tem que esperar, aguardar e... Entendeu? Esperar o telefone tocar em casa. Esperar o telefone tocar. Eu falei que já estou para dar uma gangrena na perna com isso. Quando fica doendo muito, fica assim. A inflamação que tem. E o senhor falou que está sentindo dor? Falei. E aí? É a mesma resposta que eu vou ter que aguardar. Ao vivo, no palco do programa da tarde, Celso Russumano acrescentou novos dados ao caso do seu Afonso. A primeira cirurgia aconteceu em 92, tô certo, Afonso? Certo. Em 92. Essa prótese duraria, de acordo com os médicos, 10 anos. 2002 daria, Então, em 2002, ele teria que ser submetido a uma nova cirurgia, correto, Afonso? Exato. É isso que eu estou falando. E essa cirurgia aconteceu? Bom, essa cirurgia não aconteceu. Em 2002? Não aconteceu em 2002, 2003, 2004, 2005. E aí ele vem tentando de todas as formas e eles vão empurrando ele com a barriga, vão empurrando, até que a prótese soltou. Tá solta a prótese na perna dele, é isso? Tá solto. Tá solto. Né? O laudo médico comprova a gravidade do caso. Nesses últimos 2 anos, ele está com pedido de urgência, correto? Correto. De urgência, porque a cirurgia não foi feita quando deveria, lá em 2002, que deveria ter sido substituída a prótese. Mas espera aí, se ele Olha, já tem... grau severo com redução da fenda articular associada à luxação cranial da prótese metálica de fêmur à esquerda. Tá aqui, ó. Da Prefeitura do município de São Paulo, o documento. Do próprio médico. Bom, a situação é a seguinte. Ele tem direito, a Constituição é clara, a Constituição diz que é dever do Estado da saúde, segurança pública e educação para as pessoas, e isso não acontece. Quando a gente fala é dever do Estado, eu estou falando de todas as esferas. Governo federal, governo estadual, governo municipal, porque nessas esferas está estruturado o SUS. Só que o dinheiro é repassado para o município. E o município é que tem obrigação de cuidar. Para cobrar uma explicação do município, Celso Russumano entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo e explicou a situação do paciente. Ele está com 2 pedidos de urgência para essa cirurgia, porque ele vem tomando remédios para dores. Esses remédios estão destruindo o rim, inclusive, os rins do Afonso. E eu queria saber, Fernanda, como é que a gente faz para resolver o problema? Porque o AMA determinou que tem que ser operado, pediu urgência, ele não consegue, ele toda semana vai implorar o que é direito dele, e foi assim que ele colocou, implorar. A palavra correta é implorar, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por mim. Ele está aqui, se você quiser pode falar com ele, Fernanda. Tá, é o seguinte, a princípio a gente pede que vocês nos forneçam os dados e a gente entre em contato em seguida. Conforme solicitado, os dados do seu Afonso foram passados para a secretaria, mas a resposta... Estamos esperando. Teve alguma resposta? Na verdade, ainda não. Eles pediram mais um prazo pra gente. A urgência é urgentíssima. Como a resposta não chegou em tempo, hoje a Patrulha do Consumidor volta no caso e vai continuar cobrando devido atendimento e uma digna resposta ao aposentado Afonso. Pois é. Nós temos uma resposta para você, Afonso, sabia?
Opa, que notícia boa, Celso. Pois é, nós temos uma resposta. Vou passar a lei para vocês em casa. A resposta veio da Secretaria Municipal de Saúde. Informa que a avaliação pré-operatória do senhor Afonso está prevista para o dia 4 de novembro. Está marcado já. Que maravilha! 4 de novembro. No Hospital Cruz Azul, conveniado com o município. É importante esclarecer que antes dos procedimentos cirúrgicos, todos os pacientes são submetidos a uma avaliação pré-operatória e anestésica. Se não houver nenhum impedimento clínico para a realização da cirurgia, o médico que avaliou indica o agendamento imediato. Nós vamos acompanhar isso, porque nós queremos ver você andando direito de novo, tá bom? Diz ainda, por fim, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a demora na marcação deve-se à oferta de vagas em unidades de referência para esse tipo de cirurgia. O procedimento é realizado em hospitais de ensino ou de excelência em ortopedia. Atenciosamente, Coordenação Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Paulo. Dia 4, a nossa equipe acompanha você. Você vai lá fazer a avaliação, vai fazer o teste para ver se você não tem alergia à medicação e à anestesia que você vai ter que tomar. E dando tudo certo, nós vamos acompanhar a data da sua cirurgia. Nós queremos te ver aqui de volta com a perna em ordem e com essa prótese aí colocada direitinho, tá bom? Dá pra sorrir um pouco, né? Espero que você sorria muito ainda. É assim que a gente quer ver o senhor, sorrindo. Vai sorrir muito e eu espero que a dona Maria não tenha mais essas lágrimas nos olhos que eu acabei de ver aqui. E sim só sorriso de alegria. De alegria, né? Lágrimas de sorriso de alegria, tá bom?